Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos continuar nossa série escatológica, série sobre profecias, falando sobre a teoria do arrebatamento parcial. A teoria do arrebatamento parcial. Nós vamos entender um pouquinho mais conceitos importantíssimos das profecias, da escatologia, que nada mais é do que a doutrina ou a ciência que estuda os acontecimentos do porvir, os acontecimentos das últimas coisas, escatos, últimas coisas, logia, estudo acerca das últimas coisas ou das profecias, principalmente com relação ao futuro. E essa teoria é muito importante nós estamos abordando. A doutrina, da translação da igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja, é uma das considerações mais importantes da escatologia do Novo Testamento. Eu vou começar lendo aqui o que diz 1 Tessalonicenses 4:14 até o 18. Olha o que diz. A Bíblia diz assim: dizemos, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que linda essa passagem da palavra de Deus. E fala justamente disso, da teoria do arrebatamento parcial da igreja. Nós já vimos um pouquinho nos vídeos anteriores sobre a relação da dispensação da graça, da era da igreja, entre a verdadeira igreja e a falsa igreja. O verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Foi o que nós vimos no vídeo anterior, eu te convido a assistir, que fala sobre o plano de Deus nas eras, ou através das eras, dos tempos. Nós falamos um pouquinho sobre isso. São 7 vídeos que falam só sobre a dispensação da graça, a era da igreja, os tempos, o que é dispensação, como é que Deus tem se revelado ao longo da história ao homem e quais são os períodos do tratamento de Deus, tanto com Israel quanto com a igreja do Senhor Jesus. Então, como eu falei, a doutrina da translação, ou então o rapto da igreja, é uma das considerações mais importantes da escatologia, principalmente, obviamente, no Novo Testamento. Está lá em João 14, de 1 a 3, em 2 Tessalonicenses 2:1, esse trecho que eu li, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, 1 Coríntios 15, 51, 52, Filipenses 3, 20 a 21, e 2 Coríntios também 5, de 1 a 9, fala sobre essa doutrina tão importante. É uma das questões em que os estudiosos da Bíblia mais discordam atualmente. Ou seja, existem vários posicionamentos escatológicos, teológicos com relação a isso. Existem intérpretes da escola pré-milenarista, e eles estão divididos, ou seja, das escolas que acreditam em eventos antes do milênio e que o milênio vai ser literal. Eventos que nós vamos abordar mais para frente aqui. Então, estão divididos em campos como o parcialista, que levanta a questão de quem participará do arrebatamento. Tem também os pré-tribulacionistas, que acreditam que Jesus voltará antes da tribulação. Os mesotribulacionistas, que acreditam que Jesus vai voltar no meio da tribulação. E os pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus vai voltar no final do período tribulacional. Todos eles levantam a questão da ocasião do arrebatamento em relação ao período tribulacional ou da tribulação, como nós normalmente conhecemos. É muito importante nós compreendermos os termos. Para isso, nós vamos trazer aqui para você uma definição dos principais termos escatológicos, termos proféticos, termos bíblicos com relação a isso. Seria bom, nesse momento, apresentar essas várias palavras que são usadas no Novo Testamento em relação ao segundo advento de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo. Uma das palavras é parousia, a outra é apocalipsis, bem parecido com Apocalipse, mas é diferente.
a terceira palavra, epifaneia. São 3 palavras gregas que nós vamos estar esclarecendo para você aqui através desse vídeo. Embora essas palavras, né, sejam muitas vezes consideradas técnicas com designações específicas, o Walvoord, um dos grandes teólogos, né, pré-milenistas, escreve o seguinte, ele diz assim: é a opinião do escritor que todos esses 3 termos são usados em sentido geral e não técnico. Refere-se tanto ao arrebatamento quanto ao retorno glorioso de Cristo à terra. Primeira palavra, parousia. O que significa esse termo grego parousia? A palavra mais frequentemente usada nas Escrituras em referência ao retorno de Cristo é parousia, P-A-R-O-U-S-I-A. Ela ocorre cerca de 24 vezes no Novo Testamento, ou seja, bastante frequência, numa variedade de conexões. Como a sua etimologia indica, a palavra significa estar perto ou ao lado, e ela envolve tudo o que a palavra portuguesa presença denota ou significa. Passou a significar não só presença, mas o ato pela qual a presença é realizada, né, como por exemplo a vinda de um indivíduo. Um breve resumo, né, do seu uso no Novo Testamento inclui 1 Coríntios 16, 17, 2 Coríntios 7, 6 e 7, Filipenses 1, 26, 2 Tessalonicenses 2, 9 e vários outros trechos, 2 Pedro 3, 12, todos são forçados a concordar, né, os estudiosos das línguas originais, que esses casos são gerais e não técnicos. O fato de que é usada também frequentemente com relação ao arrebatamento da igreja é claro em várias referências da Bíblia, 1 Coríntios 15, 23, Tiago 5, 7 e 8, 2 Pedro 3, 4 e 1 João 2, 29 e em outros trechos também da palavra de Deus. No entanto, a palavra também é usada com relação ao retorno de Cristo à terra, com a igreja, né? Ou seja, para a igreja, em várias passagens, como por exemplo Mateus 24, versículos 3, 27, 37 e 39, e 1 Tessalonicenses 3, 13, 2 Tessalonicenses 2, 8 e 2 Pedro 1, 16. Então é inevitável concluir que a mesma palavra é usada em todas essas passagens num sentido geral e não específico. Então nós podemos compreender que a sua contribuição à doutrina é realçar a presença corporal de Cristo vindo no encontro da sua igreja. A segunda palavra, ou conceito escatológico, ou palavra importante dentro das profecias é apocalipsis. A-P-O-K-A-L-U-P-S-I-S. Apocalipsis. É até meio difícil de falar, mas é bem parecido com Apocalipse, só que um pouquinho diferente. A segunda palavra importante para vinda de Cristo, né? Ou seja, ela ocorre 18 vezes na forma de substantivo e 26 vezes na forma de verbo. E ela é obviamente derivada de apo e kalupto. A última significa cobrir ou esconder, com o prefixo descobrir ou desvendar e assim revelar. Então, uma pesquisa daquelas passagens em que a palavra é usada em relação a Cristo demonstra que em várias ocorrências ela é usada para descrever a segunda vinda de Cristo. Em outras passagens, todavia, essa palavra é usada claramente com referência à vinda de Cristo nos ares para buscar a sua igreja, como por exemplo 1 Coríntios 1,7, Colossenses 3,4 e 1 Pedro 1,7 e também no versículo 13 do primeiro capítulo de 1 Pedro. Então a doutrina em jogo no uso da palavra em relação a Cristo é uma ênfase na manifestação futura da glória de Cristo. Terceira palavra muito utilizada, escatológica também profética, é epifaneia. E-P-I-H-A-N-E-I-A. A terceira palavra é usada também para retorno de Cristo, né? E significa trazer à luz, jazer, brilhar, mostrar, né? É encontrado, por exemplo, nos clássicos de Homero, né? E a adição dessa proposição dá a ela um significado intensivo, ou seja, ela é usada para a primeira vinda de Cristo à Terra, também na sua encarnação, como por exemplo em Lucas 1,79,
2 Timóteo 1,10, quando faz essa menção de Cristo em sua encarnação. Quando essa palavra, epifaneia, é empregada em referência ao retorno do Senhor, em 2 casos ela se refere ao arrebatamento da igreja. Em 2 casos parece referir-se à segunda vinda de Cristo. Parece então uma saudável exegese classificar 1 Timóteo, por exemplo, 6:14 e 2 Timóteo 4:8 como referências ao arrebatamento da igreja. Tá? Em 2 Timóteo 4:1 e Tito 2:13, no entanto, parece haver uma referência à sua segunda vinda, aqui uma vinda visível juntamente com a igreja. Então a ênfase dada à verdade no uso de epifaneia serve para assegurar que Cristo realmente aparecerá e será reconhecido e manifesto de maneira visível aqui na segunda vinda de Cristo. É interessante deixar bem claro que uma coisa é o arrebatamento da igreja, outra coisa é a segunda vinda de Cristo, que é uma vinda visível, onde todo olho o verá. Já o arrebatamento, a igreja será tomada, raptada da terra e vai se encontrar com Cristo nos ares. Ou seja, a igreja vai ver Cristo, mas os demais provavelmente, pelo menos é o que a gente compreende à luz das Escrituras, não verá Cristo no arrebatamento da igreja. Ok? Então essas palavras ressaltam 3 grandes fatos em relação a esse segundo advento. Cristo estará visivelmente presente, sua glória, por conseguinte, será de todo revelado na segunda vinda de Cristo, e ele mesmo será totalmente manifesto a todos. Ok? Então, como é que funciona essa teoria do arrebatamento parcial que nós estamos mencionando? Nós vamos falar no vídeo seguinte. Continue conosco, aprendendo mais sobre profecia, sobre escatologia. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Põe em ordem a tua casa, prepara-te para encontrares com Deus, ande em santidade e honra, em obediência à palavra de Deus, em consagração diante do Senhor. Se arrependa dos seus pecados, reconheça a sua pecaminosidade, que você é pecador, que precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus de Nazaré. Jesus está disposto a te perdoar, se encontrar em você confissão de pecados, arrependimento e abandono das práticas erradas que a palavra de Deus condena. Então entregue a tua vida para Jesus, conserte a tua vida com Deus. Jesus está voltando. Olha esse coronavírus, essa pandemia mundial, os homens se escondendo dentro das casas. Jesus está voltando, o arrebatamento está às portas. Prepara-te para encontrar isso com teu Deus. Dê um joinha nesse vídeo, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas e nos siga através das redes sociais que estão no link abaixo aqui desse vídeo. Você pode encontrar todas as nossas redes sociais e também nos seguir ali. Valeu. Um beijo do pastor Giovanni. Deus os abençoe. Amém.